Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 5. Semelhante vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos, mas dá graça aos humildes. Versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus, ele resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Podemos assentar, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu cheguei um pouco tarde no culto. Eu fui dormir muito tarde essa noite, acordei cedo. Eu estava num sono tão grande essa tarde, e eu fui dormir. Até comentei com os irmãos ali na porta, e põe o celular para despertar às 6 e alguma coisa. Eu acordei com a coordenação motora lenta, cabeça zonza. Eu falei, deve ser minha pressão. Medi, estava normal. Alguns dos irmãos já acordaram assim, irmão? De repente é só eu que esse organismo assim. Não é sempre, mas às vezes acontece comigo isso aí. Aí já teve vezes eu trabalhava à noite, minha esposa dizia assim: dá para você me levar lá? Tem que levar no serviço. Irmão, eu acordar, cabeça ruim. Eu fui escovar os dentes na marra. Alguém já acordou assim, irmão? Ainda bem que não é só eu, né? Tem os irmãos aí para dizer que não é manha, né, irmão? Quando você está assim, irmão, você não consegue. Até eu fui pro banheiro assim, ó. Coisa, eu falei, misericórdia, Jesus. Minha esposa falou, ela falou assim: você vai para o culto? Eu falei, vou pregar hoje, né? E aí foi indo devagarzinho, foi voltando devagarzinho. Já chegamos aqui já com uns 90%. Aleluia, amém? Glória ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido, e nós estamos falando de alguns gigantes que às vezes se opõem a nós. E quinta-feira, o começo da campanha, eu disse sobre o gigante do medo. O segundo foi o gigante da preguiça, né? E hoje nós vamos estar falando sobre o gigante da soberba. O gigante da soberba, meus irmãos. Todos nós, amados, estamos propensos, né? Somos sujeitos em algum momento a sermos soberbos. E eu estava estudando, lendo alguns artigos de pessoas estudados, né, que fizeram faculdade, de psicanalista, de psicólogo, e eles sabem, né, estudar o comportamento humano. Eu estava vendo uma clínica de psicanalistas, ele falando sobre a mentalidade do homem, e ele diz que existe soberbos que ele não sabe que ele é soberbo. Aí que é o maior perigo, irmãos, é quando a gente não sabe que é soberbo. Às vezes a gente acha que é humilde, né? E às vezes não somos humildes, somos soberbos. E eu estava vendo aquele artigo, e enquanto eu estava lendo, ela deu ali algumas características do soberbo, né? Eu achei muito interessante, procurei trazer as características que aquela profissional passava para o texto bíblico, né? As passagens bíblicas para nós meditarmos nessa noite, né? Soberba, os irmãos sabem que a pessoa soberba é a pessoa cheia de si. E uma das características, a primeira que ela cita ali, é que o soberbo, ele não aceita conselho e nem opinião. O soberbo não adianta, ele sempre vai estar certo. Quando alguém contraria ele, ou dá um conselho para ele, ele não aceita aquele conselho, ele não consegue assimilar, porque ele acha que ele sabe mais do que aquele que está lhe aconselhando. Então ele não vai aceitar conselho, é uma das características. Não vai aceitar opinião. Olha, se você fizer assim, você não acha que vai ser mais certo? Quem é você para me ensinar? E dentro da Bíblia tem alguma coisa que fala sobre isso? A Bíblia diz, amados, que quando Jetro foi visitar Moisés, levar a sua mulher e os seus 2 filhos para ele, a Bíblia diz que quando Jetro chegou lá, ele viu que o povo estava na frente de Moisés, e Moisés estava julgando o povo o dia inteiro, desde a manhã. Se você ler lá com cuidado, desde a manhã,
Moisés estava julgando o povo, o dia inteiro Moisés em pé, e o dia inteiro o povo em pé. Então era cansativo para Moisés, desgastante, e desgastante também para o povo. E a Bíblia diz que Jetro, seu sogro, chegou em Moisés e disse: Moisés, eu estava observando aí a forma que você estava julgando, a forma que você estava fazendo, é muito desgastante, não só para você, mas também para o povo. Fica difícil para você julgar todo esse povo aqui, Moisés. Por que você não separa 70 anciões para te ajudar? Por que você não faz assim? Ou seja, ele estava ensinando quem, irmãos? Moisés. Ele estava dando conselho para um homem que tinha uma intimidade profunda com Deus. Ele estava querendo ensinar quem? Moisés poderia dizer assim: você está querendo me ensinar, sogro? Eu tenho a direção de Deus, rapaz. Eu falo com Deus, Deus fala comigo. Será que você tem o mesmo grau de intimidade que eu tenho com Deus? Quantas visões você já teve? O arrogante, o soberbo é assim: quem é você? Aleluia. Ele sempre vai te olhar de cima. Quem é você para me dar opinião? Quem é você para me dar um conselho? E ele não vai querer ouvir. Mas Moisés foi humilde o suficiente para reconhecer que o conselho do seu sogro, ele veio de Deus, e Moisés fez exatamente como Jetro falou para ele fazer. Aleluia. Temos que ter a humildade de acatar conselhos. Você é do tipo que não aceita conselho? É do tipo que não aceita opinião? Se você tem essa característica, você pode ser um soberbo em potencial. Então você precisa se corrigir, se policiar. Então essa é a primeira característica. A outra característica do soberbo, irmão, é que ele se acha melhor do que todo mundo, maior do que todo mundo. Eu sou maior, ele sabe mais, ele entende mais, ele está acima. Mas só que Jesus, lá no livro de Mateus, Jesus disse que aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aleluia. Então no reino de Deus, o arrogante, o prepotente, o soberbo, ele é para Deus, a Bíblia diz que Deus, ele resiste. O que é resistir? Quando você vai tomar alguma coisa da mão de alguém, a pessoa segura firme, ele está te resistindo, fala: você não vai soltar aqui não. Aleluia, você está resistindo ela. E a Bíblia diz que Deus, ele resiste o soberbo. O soberbo vai lá falar com Deus com aquela arrogância toda, parecendo aquele fariseu, que foi lá dizendo: Senhor, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí chegou lá o publicano e disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Aleluia. Quem voltou justificado não foi o arrogante que bateu no peito: eu sou isso, eu sou aquilo. Não, foi aquele que diz: eu sou um miserável pecador e careço da tua misericórdia. Aleluia. Aquele que quiser ser o maior, ele tem que ser o quê? Agora, como vai ser menor para o soberbo? O soberbo sempre quer ser o maior. Fica difícil para o soberbo se humilhar. Ele precisa se humilhar e dizer: mas eu ser o menor da casa, eu quero ser o maior aqui. Eu que quero coordenar, eu que quero falar, Então ele quer estar por cima. Essa é uma outra característica do soberbo. A outra característica de um soberbo, irmão, é que ele elogia a si mesmo. Já viu aquelas pessoas que ficam se autoelogiando? Aleluia. Mas rapaz, eu vou te falar para você, eu prego mesmo, fui pregar lá, a coisa foi tremenda, varão. É mesmo? Rapaz do céu, não, quando eu abri a boca, meu amigo, a coisa foi tremenda lá, rapaz. Não, quando não é o cantor, não, rapaz, a minha voz é diferenciada. Quando eu cantei, a coisa, ele começa a se autoelogiar. E nós não podemos, amados, nos autoelogiar. Aleluia. Você não tem que estar fazendo propaganda de si mesmo. Você tem que fazer propaganda de Jesus. Você tem que falar que ele faz, que ele tem, que ele é soberano. Mas o soberbo gosta de falar de si mesmo, mas o humilde gosta de falar de Jesus, que Jesus operou, que Jesus fez. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Aleluia. A gente precisa deixar toda a soberba. Você fica se autoelogiando. Isso não é só na vida espiritual, irmão, como no seu trabalho. Você está lá: não, isso aí se é isso aí eu desenrolo isso aqui.
Deixa eu pegar isso aqui que eu vou fazer. Você começa a se auto-elogiar para o encarregado. Se ele tiver um pouquinho de discernimento, ele fala: esse rapaz não é coisa boa não, ele é soberbo. Aleluia. Então às vezes a soberba, ele pode fechar a porta para você. Mas aquele que chega humilde, ele vai ali, alguém olha e diz: isso aqui não sabe fazer nada, isso aqui não entende nada, isso aqui, olha para ele. Chega humilde, irmão, porque Deus vai te exaltar. Mas se você chegar soberbo, Deus vai te abater. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar na cidade de São José do Rio Preto. Eu era jovem ainda, na igreja Deus e Amor. Fui pregar lá, jovem. Eu tinha comprado, irmão, novo convertido. Eu tinha comprado, irmã Simone, um paletó. Não sei se a irmã viu na época eu usando aquele paletó. Era um paletó cinza e eu comprei no brechó. Não sei se os irmãos viram. Não sei se eu acho que eu já vim pregar aqui lembra desse paletó? Misericórdia, irmão. Eu não sei se a pessoa era menor. E eu ponhava assim o braço, o bicho pegava no meu braço, assim, parecia uma linguiça cabo de reio, de tão apertado que era no braço. E eu cheguei lá com aquele... A camisa também, eu tinha comprado, irmão Valdelei. E ela vinha aqui, ó. E eu ficava fazendo assim com a mão para ela voltar para trás. Ela vinha na palma da mão. Eu cheguei com aquele palitozinho lá, né? Todo engrugento, todo agarrado. A manga da camisa aparecendo quase um palmo para frente. Mas uma coisa ridícula, meus irmãos. Só a misericórdia de Jeová. E quando eu cheguei lá, o pastor falou assim: olha, jovem, chega para cá. Cheguei lá. Ele olhou para mim, irmão. Quando eu entrei na sala do pastor, no gabinete daquele pastor, a primeira coisa que ele me perguntou para mim: é você que vai pregar? É você? É, pastor, sou eu sim, eu que vou pregar. Ah, tá bom. Tipo assim, tá bom, né? Fazer o quê? Não sei nem quem que te convidou, meu jovem. E ali eu fiquei, irmão. Eu percebi quando ele disse: é você que vai pregar aqui? Eu fiquei ali pela bondade do mestre. E o culto chegou à noite. Quando o culto chegou à noite, eu disse para os jovens: vamos fazer uma oração. E naquela época a gente tinha um costume de fazer um círculo na frente. Cada um dava uma mão assim, ó, e fazia um círculo. Irmãos, e quando não chamava para frente, eu dizia: pega a mão. Aí todo mundo pegava a mão. Irmãos, e quando nós começamos a orar, aleluia, a glória de Deus começou a cair dentro da igreja de uma maneira tremenda e poderosa. Jovens começaram a ser renovados e cheios do Espírito Santo, aleluia. E no outro culto, o pastor foi dar um culto de ensino. Ele mesmo confessou, irmão, quando eu voltei lá de novo, o irmão disse: rapaz, o pastor citou você no culto de ensino. Ele falou assim: olha, sabe aquele jovem que veio pregar no culto dos jovens? Eu olhei para ele, eu não dei nada para aquele jovem. Eu até perguntei para ele: é você que vai pregar, jovem? Eu não esperava, irmão. Ele disse assim: olha, da onde a gente menos espera é que Deus trabalha, que Deus faz. Mantenha-se na humildade, não chegue arrogante, vai na humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Eita glória, é por causa dele, irmão. Esse hino casou muito, é por causa dele. Foi por causa de mim que a glória desceu? Não, é por causa dele, aleluia. Uma outra característica, irmão, de quem é soberbo: ele é autoconfiante. Autoconfiante, isso é forte. A pessoa está autoconfiante. Não, eu faço, eu sou, deixa comigo. Ele se sente, ele confia nele próprio. O autoconfiante, ele confia nele. Não, rapaz, pode deixar, eu vou pregar lá, eu estudei, eu entendo, eu esmiucei o assunto, eu esmiucei que eu tenho um esboço até formado aqui para mim está fácil. Ele é autoconfiante. Mas aquele, amado, que é humilde, que ele não é autoconfiante, não é soberbo, ele vai na dependência de Deus. Diz: Senhor, o esboço está aqui, mas se o Senhor não me usar, eu vou pregar 5 minutos e o esboço vai acabar. Aleluia. Eu vou pregar 5 minutos, Senhor, e não vai acontecer mais nada. Mas se o Senhor me usar, a glória vai descer, a palavra vai fluir, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Não seja soberbo, não seja arrogante, não confie em você mesmo, na sua capacidade, não confie em você mesmo, mas confia em Deus. Aleluia. Quando você confia em Deus, é diferente.
Aleluia, o autoconfiante, a confiança dele não está em si mesmo. Quando Davi estava dando depoimento para Saul, ele disse: olha, eu matei um leão e matei também um urso. É mesmo? É. Só que tem um detalhe, Saul: o Senhor, Ele me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele não era autoconfiante, ele mesmo está atribuindo a Deus o que aconteceu. Aleluia, eu só fui livre, Saul, eu só derrotei aquele leão, foi pela graça de Deus, o Senhor que me livrou. Não é que eu sou bom não, não é que eu sou habilidoso não, é a graça de Deus comigo. Olha, bandevácia, nunca seja autoconfiante. Vai louvar? Não, eu ensaiei tudo, está tudo no playback, mas vem na dependência de Deus. Senhor, eu ensaiei, fiquei 1 hora ensaiando, mas seja comigo no abrir da minha boca. Aleluia, seja comigo quando eu falar. Senhor, tem misericórdia de mim. Tu sabes a inteira dependência que eu tenho de Ti. Você precisa depender do Senhor, não ser autoconfiante. Davi, ele temia e dependia do Senhor. A quinta característica, meus irmãos, do soberbo: ele não gosta de receber ordens. Você quer provocar o soberbo? Dá uma ordem para ele: faça isso. Às vezes ele até vai, porque quando é o patrão ou o encarregado, se ele não ir, vai mandando embora. Ele sai: quem é ele para me mandar? Chegou ontem na empresa. Quem é ele? Meu chefe, eu sei mais do que ele. Ele não gosta de receber ordens, ele não acata ordens. Quem é ele para me dar uma ordem? Quem é ele para falar comigo? A Bíblia diz, irmãos, que quando Jessé chegou em Davi, ele disse: Davi, pega aqui os pães, pega os queijos, leva para os seus irmãos. Davi poderia dizer assim: pai, peraí, o senhor lembra? O que, filho? Eu fui ungido. Ô glória! Eu acho, pai, que o senhor está cometendo um erro aí. Eu já fui ungido, eu sou rei. O senhor não viu lá não, Samuel me ungindo? Pai, eu não vou sair entregando, porque eu não sou entregador de pizza. Eu não trabalho no iFood. Se fosse hoje eu falo: pai, eu não trabalho no iFood não, não sou entregador de pizza não, e não vou entregar. Eu já sou rei, pai, fui ungido rei. Mas mesmo Davi, sabendo que havia uma grande promessa dele ser rei, por Deus ele já era rei de Israel, ele acatou a ordem do seu pai. Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Aleluia, o humilde ele cata, seja quem for que está falando com ele, ele vai acatar. Davi naquele momento ali, ele estava mostrando ao seu pai a humildade. A humildade. Tem pessoas que, você imagina o soberbo, ele jamais vai receber uma ordem de alguém que é inferior no cargo hierárquico a ele, irmão. Ele vai querer sempre estar por cima. Então Davi, ele obedeceu. A sexta característica, irmão, de um soberbo: ele se acha melhor. Eu disse que lá atrás ele se achava o maior, aqui ele já se acha o melhor. Melhor do que eu não tenho, melhor do que eu ninguém prega, melhor do que eu ninguém canta, melhor do que eu ninguém adora, melhor do que eu ninguém ora. Ele sempre acha que é o melhor. Ele, quando vai ouvir alguém cantar, diz: que ele não canta nada, eu canto 10 vezes melhor, dá o microfone para mim que eu vou cantar. É o soberbo, é o arrogante, ele está sempre diminuindo as pessoas. Aleluia. Mas o humilde não, o irmão pode vir cantar, que ele está ali. Glória a Deus, usa o meu irmão, Senhor, toca nele, faz um milagre, abençoa ele. Aleluia. Ele está sempre também exaltando o seu irmão. Ele não vai perseguir, aleluia. Ele vai exaltar, dizer: não, o irmão é uma bênção, irmão. Ele não vai nunca querer te diminuir, colocar você para baixo. Aleluia, bendito seja Deus. Mas tem uns que dizem: não, eu sou o melhor. Oh glória, eu sou o melhor. Outra característica do soberbo, irmãos, para nós avançarmos aqui, que nós vamos orar ainda: ele sempre quer ser o centro das atenções. Quando alguém, isso aqui é coisa séria, irmão, sempre querer ser o centro das atenções. As atenções têm que ser para ele.
ele tem que receber a atenção. Isso é um perigo. A Bíblia diz que quando Davi vinha das batalhas com Saul, as mulheres saíram ao encontro deles. Eles estavam vindo de uma guerra, e a Bíblia diz que as mulheres começaram a cantar. Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10. O rei aqui sou eu, elogio aqui é só para mim. Saul ficou tão irado, ele falou assim: rapaz, esse menino é uma ameaça para mim. A Bíblia diz que Saul ficou tão perturbado que ele tinha uma lança, e quando Davi se apresentou diante dele, ele mandou uma lança no Davi que era para acertá-lo. Davi se esquivou e a lança fincou na parede, porque ele não queria que Davi se destacasse. Existem pessoas que é assim, irmão, até mesmo dentro da igreja. Eu louvo a Deus que isso aqui, eu louvo a Deus, irmão, que Deus nos conserve, pastor Carlos, nessa simplicidade que a gente tem aqui. Aleluia! Aqui não tem um melhor do que ninguém. Calabraia. Aqui não tem um obreiro melhor do que o outro, não tem um cantor melhor do que o outro. Aleluia! Todos aqui se sentimos iguais na presença do Senhor. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus, irmão. Aleluia. Mas tem igrejas por aí que as pessoas se acham melhores, e quando alguém destaca, ele canta. De repente alguém chega lá, canta melhor do que ele, tem uma voz mais diferente. Irmão, misericórdia, daqui a pouco ele vai tomar o meu lugar. Canta no coral, o irmão tem uma voz, tem potencial, mas ele vai deixando o irmão quieto ali no canto, ele vai deixando o irmão de lado, porque ele só quer ele se destacar, ele só quer ele se aparecer. Mas humilde, ele diz que eu diminua e ele apareça, ele apareça, ele apareça. Aleluia. Eu fiquei sabendo um testemunho de um irmão que ele me contou, que o pastor da igreja não dava oportunidade para ninguém. Eu louvo a Deus que o pastor Carlos dá oportunidade para todos trabalhar, seja obreiro, seja obreira, jovens aqui, o pastor Anderson dá oportunidade. Todos temos oportunidade. Mas esse irmão disse que quando ele congregou numa igreja, que o pastor abriu o culto, o pastor orava, o pastor pedia oferta, o pastor pregava, ninguém tinha oportunidade, irmão, porque ele só queria ele se aparecer. Isso é uma coisa arrogante, de soberbo. E a Bíblia diz, meus amados, que quando estava Eldade e Medade profetizando no arraial, Josué correu para Moisés e disse: ô Moisés, aleluia. Ô Moisés, o que foi, Josué? Eldade e Medade está profetizando lá no arraial, proíbe-los, manda eles pararem, Moisés. Moisés olhou e falou assim: rapaz, depois você lê o texto lá, tu tens ciúmes por mim? Números 11, 29. Quer pôr aí, irmã, para os irmãos verem que eu não estou pregando coisa da minha cabeça? Tem tu ciúmes por mim, rapaz? Olha, porém Moisés disse: tem tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse sobre eles o seu Espírito. Eu prego, mas você prega também. Eu profetizo, mas você profetiza também. Eu louvo, mas você também louva. Bacai, devassia, maior aqui é Ele, a glória é dEle, o poder é dEle, a virtude é dEle. É por causa dEle, irmão. Uramando e devassia. Estou sentindo Deus aqui, irmão. Oremanto, reremonte, nevassia. Aleluia. Tem gente que quer, não, é só ele. Moisés diz: rapaz, oxalá que os outros também profetizassem, rapaz. Oxalá que o Senhor derramasse sobre todo o povo. Não é só eu, não. Não é só eu que tenho direito de ter. Não é só eu que tenho, o povo também pode ter. Tem tu ciúmes por mim? Tem pessoas que é assim, irmão. Aqui eu louvo a Deus que não tem, mas tem lugar que você vai, o pastor sempre dá oportunidade. Aí um pregador começa a destacar. Opa, rapaz, eu dei o culto de ensino lá, foi uma coisa, esse pregador prega, a igreja
Não, vai deixando ele no gelo. A igreja fica olhando assim, diz, mas por que não põe fulano para pregar? Por que não põe? Ele é uma bênção. A igreja fica pensando, por que não põe? É uma bênção aquele obreiro. Mas o pastor deixa ele lá, porque o obreiro acaba sobressaindo. Não é que ele é maior, amém, irmãos? O dom dado, irmão, a cada um é para edificação da igreja. Não é para gloriarmos, para achar que somos melhor. É para edificação da igreja e para a glória do Senhor. Mas tem pessoas que é ciumado, ele não quer que o outro se destaque. Por Arábia. Mas queiram os enciumados ou não, a Haddad e Medad vai continuar profetizando. Se eu aceito ou não aceito, ele vai continuar louvando. Se eu aceito ou não aceito, ele vai continuar pregando. Se eu aceito ou não aceito, ele vai continuar pastoreando. Ele vai continuar, porque quem chama é Deus, quem capacita é Deus. Oh, eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Bacanarabassúria. Meus amados e queridos irmãos, na história bíblica, nenhum soberbo se deu bem. Na história bíblica, você não vai achar nenhum soberbo se dando bem. Ele sempre quebra a cara. Porque Deus, ele resiste o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. A Bíblia diz que diante, aleluia, da honra vai a humildade, e a soberba procede à queda. A soberba procede à queda. Você vê alguém soberbo, lembra do Satanás? Se ensoberbeceu, diz, rapaz, eu vou querer ter um trono semelhante ao do Altíssimo, vou estar acima. Aí Deus disse, você vai descer para baixo. Céu não é lugar de soberbo, céu é lugar de gente humilde. Querabacandarabassúria. Tem uma declaração que o próprio Cristo faz. Ele diz, mas será que Jesus está concordando com o que o Senhor está dizendo? Céu é lugar de humildes. O que ele está dizendo aqui no livro de Mateus? O sermão, aleluia, acho que é capítulo 3 do livro de Mateus, capítulo 3, versículo de número 3. Vê se a irmã acha aí para mim, fazendo um favor. É o 5:3. Bem-aventurado, Mateus diz assim, ó, Mateus 5:3. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre de espírito, irmão? No hebraico, essa tradução aqui, ela valoriza o pobre, e é uma realidade. No hebraico significa pobre, mendigo e necessitado. Ebai, chorabai. Pobre e necessitado, aleluia. Lembra lá do pastor da igreja de Laodiceia? Rico sou, mas humilde diz, eu sou pobre. Aleluia, eu careço da tua graça. Aleluia. O mendigo, você pode olhar, ele não tem onde se agarrar. Se o mendigo ficar doente, ele não tem onde se agarrar, ele não tem dinheiro na poupança. Ele não tem a quem recorrer. Cristo está querendo dizer, o humilde de espírito, ele não tem para onde recorrer. Ele sabe que eu sou o único socorro dele. Ele é humilde de espírito, pobre, mendigo e necessitado. Todos nós aqui, irmãos, somos necessitados da graça de Deus. Necessitados da graça de Deus. Portanto, meus amados, o conselho é o que? Que nós nos humilhemos. Nos humilhemos, Senhor, nós precisamos de Ti. Eu não sou, mas o Senhor é. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não faço, mas o Senhor faz. Eu não opero, mas o Senhor opera. Toda a glória é para o Senhor, meu Deus. Eu estou aqui pelo Senhor. Eu estou levantando a minha mão, é para o Senhor. Toda a glória é para o Senhor. Não temos que nos gloriar de nós mesmos. É tudo pela graça. É tudo pela graça. Aleluia. Irmãos, vigiai e orai, para que esse espírito de soberba e arrogância jamais venha se apoderar de você.
Jamais, seja humilde, dependente de Deus. Por mais que Deus te exaltar, você sempre desça, sempre desça, sempre desça na presença do Senhor. Eu sou carente, eu sou dependente do Senhor. Algum irmão te oferecer ajuda, seja humilde, aceite a ajuda dele. Tem pessoas que ele é tão soberbo que alguém vai ajudar, ele não aceita ajuda, mas humilde ele está sempre ali. Eu sou pobre, eu sou necessitado. Eita caravaia! Pobre necessitado da graça. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui os irmãos a vir aqui à frente. Aleluia. Nós vamos orar, irmão. Todos nós somos sujeitos à soberba, à arrogância. Todos nós somos. O dia que Deus te usar, se você não tomar cuidado, você desce do altar inchado. Rapaz, orabacandaraia. Tem gente que não pode trocar de carro, irmão. Enquanto ele está de Fusca, ele sauda todo mundo, cumprimenta todo mundo. O dia que ele comprar um carro melhor, acabou. Mas o humilde não, ele pode estar num Fusca ou estar num Corolla, ele sempre vai dar glória a Deus, dizer a paz do Senhor, meu irmão, foi Deus quem deu, foi Deus quem deu. Se ele está de bicicleta, ele sauda, se está de carro, ele sauda. Ei, comando idiomandarabacai. Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão. Potente é só Ele, irmão. Nós somos falhos e necessitados. Nós vamos orar. Se os irmãos quiserem vir um pouquinho para frente, fiquem à vontade. Meu filho vai estar louvando a Deus com um louvor. Oh, aleluia. Que Deus venha nos guardar, irmão, do espírito de soberba e de arrogância. Aleluia. É preciso se dobrar diante de Deus.